1 Pedro, capítulo 1. Nós iremos meditar dos versículos 22 do capítulo 1 até o versículo 3 do capítulo 2. Diz assim: Purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e essa é a palavra que entre vós foi evangelizada. Deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vá esquecendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. Nós vimos, irmãos, no nosso último estudo dessa carta, que Pedro ali tenta incentivar aqueles irmãos a permanecerem fiéis a Deus. Nós vimos que ele começa falando a respeito da importância de ser sóbrio, não ser dominado pelas emoções. Vemos também ele falando da importância de se temer a Deus por conta dele ser um Deus justo e nos cobrar daquilo que nós fazemos. Como também nós vemos que ele falou a respeito de Jesus Cristo, que foi entregue a nós para que nós deixássemos essa vida vã. Então, por isso, a preocupação de Pedro aqui é muito clara em relação a deixar de fazer certas coisas que nós somos tentados a fazer nesses momentos de dificuldade, em que nós somos provados, em que a nossa fé é testada. Nós vemos que, a partir de agora, Pedro vai falar coisas positivas, Se existem coisas que nós devemos nos precaver de não fazer, existem coisas que nós devemos procurar fazer. E aqui ele começa falando a respeito do amor fraternal. Uma característica que todo crente deve buscar ter. E aqui Pedro vai falar a respeito do Espírito Santo como sendo responsável por nos trazer a capacidade de amarmos uns aos outros. Ele vai falar da característica desse amor pelo qual nós fomos chamados a ter. Como também ele vai falar como se obter esse amor deixando alguns pecados em nossos corações, como também a maneira pela qual nós podemos crescer nesse amor. Versículos iniciais aqui, versículo 22, ele diz assim: Purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal. Aqui essa palavra purificando pode trazer alguma confusão com relação ao significado. Às vezes a gente usa esse termo, esse gerúndio, para indicar alguma coisa ou aconselhar as pessoas, como se fosse um tipo de ordem. Mas aqui no caso, purificando não está relacionado a isso, Às vezes a gente lendo rápido pode pensar que Pedro está falando para que nós nos purifiquemos através do Espírito Santo. Mas se nós formos olhar em outras versões, por exemplo, a King James, torna muito mais claro aquilo que ele quer dizer. Se nós formos traduzir mais literalmente o que a King James diz, ela diz: visto que purificaste as vossas almas na obediência à verdade por meio do Espírito. Então, na verdade, o que Pedro está falando aqui é daquilo que o Espírito Santo fez conosco. O que a palavra de Deus, a obediência à verdade de Deus fez conosco. Que é purificar a nós. Aqui Pedro fala que o meio pelo qual nós somos purificados é através do Espírito em obediência à verdade. Nós vimos que é o Espírito Santo que faz com que o homem renasça, deixa sua vida de pecado e agora vive uma vida para Deus. Então nós observamos aqui que esse é o meio pelo qual o homem pode obedecer à verdade de Deus. E aqui a verdade ela se refere à obediência ao Evangelho especificamente. Nós vemos que Pedro vai usar esse mesmo termo, no capítulo 4, versículo 12, falando a respeito da desobediência daqueles que serão condenados. Por terem desobedecido ao Evangelho de Deus, eles serão condenados. E é isso que Pedro se refere aqui também, falando que aqueles irmãos eles puderam, através da obediência a Deus, serem purificados.
Um texto mais que esclarece essa ideia, essa relação que existe entre o Espírito Santo e a purificação, é Atos capítulo 15. Atos capítulo 15, versículos 8 e 9. Diz assim: E Deus, que conhece os corações, Deus lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando seus corações pela fé. Aqui é Pedro mesmo que está dizendo, né, falando a respeito dos gentios, que o Espírito Santo se manifestou não apenas aos judeus, não apenas aos prosélitos, mas também àqueles que são de outras nações, que eram de outras religiões. Agora eles se voltaram ao Deus único e verdadeiro através do Espírito Santo. E aqui ele vai falar que é através da fé, né? Essa fé que não é uma crença meramente humana, mas é um dom do Espírito, é que fez com que seus corações fossem purificados. E qual é o objetivo que nós vemos pelo qual nós fomos purificados pelo Espírito Santo? Ele vai continuar dizendo que foi para o amor fraternal. Então isso torna muito mais clara aquilo que Pedro está dizendo, essa frase torna muito mais clara, né? O Espírito Santo ele operou em nós com um objetivo, né? Existem, na verdade, diversos objetivos do Espírito Santo na nossa vida, mas um deles que Pedro destaca aqui é o amor fraternal, não fingido. Uma das coisas que nós podemos observar, irmão, é que quando Pedro fala isso, ele não está dizendo necessariamente que nós somos amplamente capazes de amar o nosso próximo, né? Ele fala que é o Espírito que trabalha para que nós cresçamos e desenvolvamos nesse aspecto. Mas com base nesse conhecimento é que Pedro vai falar, né, dar uma ordem àqueles irmãos que é amar-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Então, se nós sabemos que o Espírito opera em nós e nos capacita a isso, de fato, a nos santificarmos a ponto de termos esse amor para com nossos irmãos, então, com base nisso, inclusive em momentos de dificuldade, nós deveríamos nos esforçar para amarmos uns aos outros. Uma das coisas interessantes que eu gostaria de destacar, depois de ter esclarecido um pouco esse versículo, a respeito do amor fraternal não fingido que ele destaca aqui. Esse termo é usado em outras cartas da Bíblia. Paulo usa esse termo algumas vezes, amor não fingido, né, destacando que existe aquele amor aparente, aquele amor que na verdade não é o amor real. Caso todos nós aqui poderíamos dizer, né, que sabemos que o amor não é um sentimento meramente, mas uma das coisas que nós podemos observar é que também o amor não significa necessariamente fazer coisas boas. Não é uma coisa automática. A pessoa fez uma coisa boa, necessariamente ela teve uma atitude amorosa. Essa palavra aqui, não fingido, na verdade ela traduz uma palavra que tem esse significado de não hipócrita. Né? Existe uma raiz, essa raiz hipócrita, ela é usada por Jesus quando ele vai descrever aquelas pessoas que estavam no templo dando esmolas ou nas ruas dando esmolas. Diz assim, Jesus em Mateus capítulo 6, versículo 2. Quando, pois, deres esmolas, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já têm o seu galardão. Então, o que Jesus diz aqui? Nós vemos que se fossem nós, né, nós poderíamos também pensar que até os discípulos, aquelas pessoas na época, pensavam que aqueles homens eram homens, né, que naquele momento estavam agindo com amor para com o seu próximo. Se nós estivéssemos lá, nós poderíamos também, talvez, ter a mesma conclusão. Mas Jesus fala algo a respeito do coração daquelas pessoas, né, que nós não somos capazes de sondar, mas Deus é capaz de sondar. Que fala que o objetivo deles fazerem aquelas coisas era, na verdade, receber glória. Não é porque eles amavam os seus irmãos, né, aquelas pessoas que estavam em necessidade. É porque o objetivo era ser, de alguma forma, notado pelas pessoas e ser considerado alguém que está próximo de Deus ou alguém que faz a vontade de Deus. Nós poderíamos olhar, sabendo isso, olhar para esse mundo que prega a respeito do amor ao próximo,
considerar que tipo de amor eles estão falando. Né? Será que uma das coisas que nós vemos é que as pessoas elas são ímpias, são caídas, mas elas de fato fazem grandes coisas para o seu próximo, coisas boas, né? Nós vemos pessoas doando milhões aí para entidades carentes, ONGs, pessoas que realmente dão a sua vida por trabalho voluntário. Nós vemos que existe no mundo pessoas, né, que são bons maridos, boas esposas, bons filhos, bons empregados. De fato, essas pessoas, elas, na sua vida, têm diversas coisas pontuais que nós destacamos, ela fazendo bem para determinada pessoa. Isso, talvez não só pontuais, mas às vezes até pratica diversas coisas, né, agradáveis. Será que nós poderíamos olhar para tudo isso que elas fazem e dizer que é semelhante ao amor de Deus, o amor que a Bíblia nos prega? Uma vez que nós temos o entendimento que as pessoas elas são totalmente caídas, seus pecados, é incapaz de elas produzirem algo, essa virtude tal qual o amor. Nós podemos dizer sim que elas são coisas positivas, que realmente fazem bem. Isso demonstra que elas têm realmente a imagem de Deus, de alguma forma, né? Elas são criaturas de Deus e têm a imagem de Deus. E algumas coisas da sua vida, como também a lei de Deus no coração delas. Mas isso não demonstra o amor genuíno que a Bíblia prega. É aquele pelo qual Pedro fala aqui que nós somos capacitados a ter pelo Espírito de Deus. Nós vemos essa palavra hipócrita, algumas pessoas dizem que a primeira vez que ela foi usada era para descrever aquele que é um ator que estava no palco ali usando uma máscara. Isso caracteriza bem a questão de uma pessoa que age enganosamente. Pessoa que ela atua, aparenta uma boa conduta, mas que na verdade seu coração intenta outras coisas. Nós vamos ler um versículo em 1 João, capítulo 4. Isso irá nos esclarecer um pouco a respeito do ponto que eu estou querendo destacar aqui. 1 João, capítulo 4, versículo 7 a 11. Diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Nessa carta aqui, a gente considera, inclusive, João como sendo apóstolo do amor por conta dessa carta. Ele fala a respeito de uma das características evidentes no cristão, é esse amor. Uma das coisas que ele fala aqui que é interessante nós notarmos, irmãos, ele vai falar que aquele que ama conhece a Deus e o que não ama não conhece a Deus. É evidente que aqui se fala de um amor diferente. Porque, de fato, se nós formos olhar para o mundo, eles também vão falar a respeito de um amor, de se fazer coisas boas. Mas quando João fala aqui que aquele que conhece a Deus é aquele que ama, se refere a um tipo de amor específico. E ele especifica esse amor aqui quando fala que Deus não entregou o seu Filho por nós. E isso demonstrou o grande amor de Deus. E é de fato desse mesmo modo é que nós devemos amar uns aos outros. Apesar de eu falar isso, os irmãos entenderem que o que eu quero dizer é que no mundo não existe uma pessoa que é cair em seus pecados, não creu e se arrependeu. É incapaz de reproduzir um amor que ela desconhece. A questão é nós olharmos para nós mesmos. Aqui a gente vai estudar a respeito do crente, dessa característica que a gente deve ter. Uma das coisas que nós devemos perceber é se realmente tudo aquilo que nós fazemos e chamamos de amor ao próximo, de fato é algo bíblico, algo realmente que provém de Deus. Muitas vezes a gente pode achar que estamos indo bem na nossa conduta, porque aparentemente as pessoas também consideram isso, mas a verdade é que nós devemos sondar os nossos corações à luz da palavra de Deus para ver se realmente nós estamos em conformidade com a verdade, não com a mentira.
Então, será que nós amamos em sinceridade? Será que nós temos um amor hipócrita como o mundo? Evidente que se nós vamos comparar Deus, Jesus Cristo, o amor dele, e comparar o amor do mundo, com certeza nós estamos muito mais próximos de amar as pessoas como o mundo ama do que como Jesus Cristo ama. Deus nos ama de um amor de maneira infinita, né? Um amor perfeito. Se nós observarmos, né, apesar do Espírito Santo trabalhar em nós, com esse objetivo de nos tornar perfeitos em amor, nós ainda estamos muito longe de realmente alcançar essa virtude completamente. Com base nisso, irmãos, é que ele vai falar aqui, no final do versículo 22, amai-vos ardentemente uns aos outros, com o coração puro. Se falar ardentemente também, hoje em dia, traz muita confusão, principalmente relacionada ao amor. Se nós formos falar isso para alguma pessoa, ou até mesmo nós podemos ter esse mesmo tipo de entendimento, aquele que está falando daquele amor, sentimento, né? Muitas vezes as pessoas podem entender como uma paixão pelas pessoas, mas é evidente que se falando de amor ao próximo, aos irmãos, não se está falando desse tipo de romance, né? De amor romântico. Assim está falando de uma intensidade. Na verdade, essa palavra se refere a algo que não cessa, né? Algo intenso e que não cessa. Literalmente, a palavra se indica algo que é esticado até o limite e que não dá trégua. Então, com base nesse entendimento, nós entendemos aqui que Pedro está falando que aqueles irmãos deveriam amar constantemente e na maior intensidade possível. Se nós formos observar o contexto dessa carta, que Pedro diz isso, é muito difícil nós pensarmos, né, como isso poderia ser proveitoso para o entendimento daqueles irmãos. Uma vez que você está passando por dificuldade, a última coisa que você se preocupa é em amar o seu próximo, né? Se já é algo difícil, nós realmente fazemos o bem, procuramos fazer quando estamos indo bem na nossa vida, né? Tudo está dando certo. Estamos felizes. Já é difícil nós demonstrarmos esse amor, né, por todas as pessoas de maneira indistinta e também de maneira intensa, como a Bíblia prega. Imagine momentos de dificuldades em que nós estamos tentados a serem mais reservados, mais irados, mais desanimados. Então, realmente, nos momentos de dificuldades é que nós, né, como é que nós poderíamos achar que teremos algum tipo de força, né, em intuito de realmente pensar e não só pensar no nosso próximo, mas realmente fazer aquilo que é de fato agradável a eles. Mas aqui nós podemos pegar o contexto, né, dessa carta e tudo aquilo que nós vimos desde o começo desse estudo, que Pedro fala a respeito desses momentos de provações, em que realmente são momentos em que nós devemos entender que a vontade de Deus sendo feita, então não existe motivo para nós nos sentirmos ingratos a Deus ou irados com aquilo que Ele faz em nossas vidas. Como também ele vai falar a respeito daquilo que Deus fez entregando o seu Filho, aquilo que é mais precioso, para que nós deixássemos de ter essa vida, né, sem propósito, sem de fato agradar a Deus, mas temos uma vida totalmente reservada a glorificar a Deus e fazer a sua vontade. Então, com base nesse entendimento, nesse conhecimento que Pedro ele vai falar tão enfaticamente desde o começo da sua carta, é que nós poderemos, assim, então, focar naquilo que é agradável a Deus e fazer a sua vontade. E, especificamente, Pedro quer começar aqui falando a respeito do amor fraternal, né? Amor entre os irmãos. Aqui, no caso, uns aos outros seria aquelas pessoas em seu ambiente de congregação. E ele vai seguir a partir daqui, né, falando a respeito de vários aspectos da vida do crente, em como ele deve agradar a Deus. Aqui no versículo 23, Pedro diz assim: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva que permanece para sempre. Nós vemos aqui que Pedro ele usa o termo semente, né, como sendo a palavra de Deus. Nós lembramos imediatamente daquela parábola que Jesus fez a respeito da semente, do semeador, né, em que Jesus ele usa também a semente como referência à palavra, ao evangelho especificamente. E ali nós vemos que o intuito da parábola é mostrar diversos tipos de pessoas que ouviriam a palavra de Deus. E somente seria, né, frutífero aquele que realmente fosse um solo preparado por Deus
para que pudesse então frutificar. Aquelas demais pessoas são aquelas que não deram ouvido ao Evangelho ou deram ouvido por um momento, mas por não ser novamente nascidas, não puderam então produzir os seus frutos. Mas aqui o enfoque de Pedro é utilizar a semente corruptível como sendo a palavra de Deus e incorruptível, né, aquela que não frutifica, toda palavra que é fora das Escrituras. Então tudo aquilo que é contra a palavra de Deus, de fato não tem efeito algum, é incapaz de transformar o homem. Então ele vai usar um argumento aqui, a partir do versículo 24 e 25, citando Isaías 40. Eu vou ler Isaías 40, tá, irmãos? Isaías 40, versículos 6 a 8. Diz assim: Uma voz diz, clama, e alguém diz: Que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como a flor do campo. Seca-se a erva e cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor. A verdade, o povo é erva, seca-se a erva e cai a flor. Porém a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Então esse verso aqui ele destaca, né, o caráter passageiro do homem, da mesma forma como Pedro faz aqui, que mostra o homem como sendo, né, em toda a sua glória, em toda a sua beleza, algo passageiro, né? Por mais que seja belo a sua vida, por mais que alcance glória perante os homens, riquezas, tudo isso é passageiro, né? E em contraste, nós vemos que a palavra de Deus é algo eterno, algo que não passa, algo que é verdadeiro, que se pode confiar. Não existe um destaque aqui para realmente dizer que Pedro está se referindo às ideais dos homens, às filosofias dos homens, em contraste com a verdade de Deus. Mas uma coisa que nós entendemos é que apenas a palavra de Deus, né, essa característica única de Deus, já é muito mais duradoura e proveitosa para se confiar em toda uma vida humana. Justamente o capítulo 40 de Isaías ele vai destacar a grandeza de Deus sobre todas as coisas, como ele é magnífico em tudo que ele faz. Por isso mesmo ele é digno de todo crédito a nós. Todo crédito que nós devemos dar à sua palavra, a quem ele é. Isso poderia nos mostrar que não existe ideologia, né, que possa transformar o homem. Aqui Pedro realmente vai falar isso como um argumento, né? Se nós fomos transformados por essa semente, por que nós daríamos ouvido ou colocaremos a nossa confiança e expectativa de ter uma vida realmente frutífera e proveitosa nessa terra, baseada em filosofias desse mundo, baseado em mentiras que os homens contam, baseado em ideais que se pregam. Nós podemos ver, inclusive, que por mais que nós podemos de alguma forma ser tocados por filmes, músicas, e realmente ter algumas filosofias aí que nós podemos seguir, de fato ela vai ter algumas aplicações proveitosas, mas nada disso foi o que nos transformou de novo. A palavra de Deus é que nos fez, né, nós sermos ressuscitados e vivificados em Cristo. Então é por isso mesmo que ela é digna de todo crédito. Com base nisso, irmãos, é que Pedro vai falar, a partir do versículo 1 do capítulo 2, o que nós devemos fazer então. Talvez por essa quebra aqui de capítulo não fique clara, né, a ligação entre o início desse capítulo e o final do outro, mas aqui nós vemos essa palavra pois, logo no versículo 1, que já indica que é uma conclusão daquilo que havia falado, como também o assunto vai demonstrar um certo tipo de conclusão do raciocínio de Pedro. Ele diz assim: deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimentos e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vá crescendo, se é que já provaste que o Senhor é benigno. Então, o que nós devemos fazer? A primeira coisa que Pedro fala aqui é aquilo que nós devemos retirar de nossas vidas. E ele vai demonstrar aqui uma série de pecados que atrapalham o nosso crescimento. E ele vai falar a respeito da fonte que nós devemos buscar para ter um crescimento verdadeiro. Apesar de esse crescimento ser relativo a algo geral, em que a palavra de Deus realmente nos faz crescer em todos os sentidos, entendendo o contexto, né, daquilo que o Pedro estava falando, uma das coisas pelas quais ela nos faz crescer é justamente nesse amor genuíno
esse amor fraternal que Pedro estava falando. Se nós formos olhar a lista desses pecados aqui, nós podemos ver que realmente uma pessoa que age de boa forma com relação ao seu próximo, mas tem no seu coração todos esses pecados, de fato ela não tem um amor genuíno, mas um amor hipócrita. Nós vamos olhar rapidamente para essa lista de pecados aqui e ver o significado de alguns deles, para ampliar o nosso entendimento. A primeira delas é a malícia, que seria a maldade, aquilo que é prejudicial, danoso, né? Isso muitas vezes, em alguns versículos dessa palavra justamente tem esse significado por conta do contexto, né, em que a pessoa ela faz algum dano ao seu próximo, mas relacionado também a questões internas, né, sentimentos de hostilidade com a pessoa, uma apatia, né, e muito provavelmente é essa a aplicação aqui dessa palavra por conta desse contexto, né, quando nós temos aquele ódio, né, aquela reversão, detestamos as pessoas, inclusive temos desejo de prejudicar uma pessoa, isso demonstra, né, de fato, um pecado que realmente inibe o verdadeiro amor. Por mais que a pessoa ela possa, né, de algum fato se agradar temporariamente ou superficialmente parecer gostar de uma pessoa, e fazer bem a ela, mas se no seu coração existe esse tipo de rivalidade, isso invalida o amor dessa pessoa. Outra coisa também que ele vai falar é todo engano, né, que se refere a iludir, atrair. Né, literalmente essa palavra que se refere à isca, né, aquela pessoa joga a isca para que uma pessoa morda. Então é aquelas atitudes, aquelas palavras que nós fazemos e usamos, que de fato aparentam algum tipo de ser agradável, né, até atrai as pessoas de alguma maneira, mas que o intuito é mentiroso, é enganoso, né? Na verdade se procura trazer a pessoa para uma cilada. Nós temos também a próxima palavra, que é o engano, fingimento, na verdade, que é o fingimento, que é muito semelhante a engano, né? Nós entendemos o fingimento também como, né, dar a impressão de que se tem determinados propósitos, de que se está falando a verdade, quando na realidade está falando o contrário, com o intuito de enganar, né, de deixar a pessoa confusa. Mas nós vemos que, né, para distinguir um pouco esses dois termos, fingimento parece algo muito mais ativo. Você vai até a pessoa com o intuito de enganá-la, de traí-la, de fazer com que ela pense determinadas coisas, de fazer com que ela caia em algum tipo de erro. E o fingimento parece algo um pouco mais passivo, né? Quando nós, de alguma forma, tentamos nos defender, né, nos proteger, e usamos da mentira para isso. Nós vemos também, irmãos, continuação aqui, que ele vai falar a respeito de invejas. E isso é um termo muito claro para nós. Né? A inveja, aquela angústia, aquele temor se vê a pessoa sucedendo na vida, aquela raiva. Né? Nós podemos até gostar da pessoa enquanto ela está no mesmo grau que nós, ou abaixo de nós, mas quando nós vemos a pessoa, né, progredindo na vida e a gente estagnando, aí já não existe mais aquela boa vontade para a pessoa. Nós podemos, de fato, fazer algumas coisas boas, demonstrar algum tipo de amizade, mas o nosso coração anseia pela queda dessa pessoa. Isso, de fato, é uma das características também da inveja, né? Quando nós temos aquela alegria de ver a pessoa declinar na vida. E por último, ele vai falar a respeito de murmurações. Significa falar contra uma pessoa, ou falar mal de uma pessoa, difamar uma pessoa, desprezando ela, diminuindo ela de alguma forma. Nós observamos que todas essas coisas são coisas que nós podemos ter em nosso coração e mesmo assim agir de forma agradável com relação a outra pessoa, agir de forma positiva a uma pessoa. Isso são coisas que, né, o mundo pode ter, né, essas falsas amizades. Nós usamos termos, inclusive, para destacar esse tipo de amizade, esse tipo de amor. Mas uma das coisas que nós devemos ver é justamente em nossas vidas, né, as pessoas que nós dizemos que amamos, se existem por trás de todo o carinho que nós demonstramos e todo o afeto, esse tipo de sentimento. Porque isso aí desqualifica as nossas atitudes como sendo atitudes amorosas. É engraçado que nós podemos dizer que amamos uma pessoa, mas mesmo no outro momento
ter tudo isso aqui em nosso coração com relação a ela. É algo até contraditório nós dizemos que amamos essa pessoa. E de fato isso é realmente algo que nós devemos, como diz aqui, deixar. A mesma palavra que Paulo vai usar lá em Efésios para se referir a despir, né? Retirar. Então, qualquer tipo de sentimento, nós vemos que em nosso coração cresce esse tipo de coisa, nós deveríamos procurar, então, né, primeiramente se arrepender, porque sabemos que isso é algo desagradável a Deus, como também qualquer tipo de sentimento ou coisas que realmente nós fazemos e de fato venha prejudicar aquelas pessoas, nós deveríamos também nos desculpar por conta disso. E aqui ele vai falar a respeito do que nós devemos fazer, então, né? Uma das coisas é deixar esses pecados, e a segunda coisa é desejar afetuosamente a palavra de Deus. Pedro aqui ele vai usar uma analogia com relação ao bebê e o leite maternal. Então ele vai falar, né, aquilo que o bebê anseia, né? Nós vemos muito claramente que ele anseia é o leite. Ele sabe que é aquilo lá que vai o manter vivo, né? Se ele não tem o leite, ele vai, né, se enfraquecer. Se ele não tem o leite, ele vai se irritar. E de fato, o leite é algo necessário para o seu crescimento. Sem leite, uma criança não pode crescer. E ele vai falar da palavra de Deus como sendo o leite do crente, né? Essa palavra leite, fazendo essa relação com a palavra de Deus, ela é usada também em Hebreus, mas lá nós vemos que ele vai falar de maneira meio que pejorativa do leite como sendo algo, né, para os crentes iniciantes. Que os crentes daquele, né, os hebreus ali, os crentes hebreus, eles deveriam ser capazes de comer mantimento sólido, mas eles ainda eram imaturos no conhecimento de Deus. Por isso que eles estavam indo no leite. Era necessário ensinar a eles o leite. Mas o objetivo de Pedro aqui não é necessariamente nesse aspecto, como se fossem coisas superficiais da palavra de Deus, mas é destacar essa relação entre o desejo que nós devemos ter, né, esse mesmo desejo que o bebê tem pelo leite, nós deveríamos ter pela palavra de Deus. E ele vai falar desse leite como sendo um leite racional. Essa palavra ela significa algo, né, verdadeiro, algo genuíno, algo lógico. Nós poderíamos interpretar as palavras de diversas formas, ou dessas duas formas, né, que eu apresentei aqui, como algo racional, como algo lógico, como algo sincero. E de fato isso demonstra a característica da palavra de Deus que nos mostra a realidade. É ela que penetra os nossos corações e demonstra muitas vezes aquilo que o mundo chama de amor como sendo algo na verdade hipócrita. De fato a palavra de Deus é o único meio pelo qual nós nos conhecemos as nossas falhas, é o único meio pelo qual nós reconhecemos aquele que é soberano sobre tudo, sobre todos, como também é aquele que nos apresentou a Jesus Cristo. É justamente esse leite racional pelo qual nós devemos, então, procurar nosso crescimento. Ele fala aqui a respeito também desse leite não sendo falsificado, né? Talvez se referindo a alguns tipos de interpretações errôneas a respeito da palavra de Deus, né? Porque, de fato, se nós formos interpretar a palavra de Deus da maneira como que nós queremos, ou como os homens acham que deve, nós não obteremos a verdade de Deus, mas sim a mentira dos homens. Por isso, de fato, nós deveremos procurar a interpretação correta daquilo que Deus fala em sua palavra. Esse é o único meio pelo qual nós podemos crescer, né? Com mentiras e interpretações erradas, jamais iremos progredir na nossa santificação. E por último, ele vai falar, se é que já provaste que o Senhor é benigno. Versículo 3. Então aqui vem um argumento final de Pedro, para que aqueles irmãos buscassem, então, a palavra de Deus, ao estudar as Escrituras. As palavras se, né, ela traz confusão porque é uma condicional, então nós podemos pensar que aqueles irmãos provaram ou não provaram. Isso na nossa língua, mas na língua original aqui, quando ele se refere a esse se,
né? Essa palavra especificamente, ela sempre dá esse sentido positivo, como algo que foi de fato provado. Então nós podemos interpretar aqui como já que vocês provaram, mas nós não podemos interpretar como desde que vocês tivessem provado, ou se vocês provaram ou não. Isso não é um tipo de interpretação correta dessa palavra. Para ficar um pouco mais claro o que Pedro quer dizer aqui, ou qual que é o argumento dele, mais ou menos, já que vocês experimentaram, né, que Deus é benigno através de ouvir a sua palavra, é justamente ela que vocês deveriam procurar para que vocês crescessem. Porque, de fato, irmãos, não existe outro lugar que a gente obteve essa regeneração da nossa vida, esse novo nascimento. Você poderia buscar no mundo alguns tipos de coisas que fariam feliz, né, temporariamente, coisas que, de fato, até para este mundo seria proveitoso, né? Você pode ouvir filmes e realmente se alegrar com as histórias, se sentir tocado de alguma maneira. As músicas, os teatros, as filosofias humanas, de fato, elas podem surtir algum efeito na nossa vida, de alguma maneira, mas nenhuma delas fez com que nós fôssemos nascidos de novo. É só a palavra de Deus que teve esse poder em nossas vidas. E se nós provamos que Deus é bom, de fato, e foi bom de fato em nossas vidas, deveremos então saber que a única fonte pela qual nós podemos crescer é a palavra de Deus. Principalmente nessa questão do amor, onde é que nós procuraríamos no mundo um amor que seja tal qual esse amor de Deus por nós? Né? Se nós formos observar aquilo que nós analisamos inicialmente, sobre aquele amor hipócrita que faz, né, coisas boas, mas o objetivo não é realmente o bem daquela pessoa. Ela busca algum tipo de retorno daquilo que ela fez, seja da pessoa ou seja das que estão em volta. Esse tipo de amor é um amor hipócrita. Mas com Deus nós não vemos isso, né? Podemos inclusive pensar a respeito daquilo que Deus fez por nós, né? Será que nós tínhamos alguma coisa para dar a Deus? Será que nós, né, o nosso serviço, alguém por aqui, por acaso, vai orar desse jeito a Deus? Ah, Deus, realmente, eu sou um servo útil para você. Porque, olha, sem mim, eu vou falar para você, ninguém cresceria, ninguém faria nada. Né? De fato, ninguém aqui ora desse jeito, porque a gente sabe que a gente não é nada, que a gente não pode oferecer nada. Na verdade, o que nós fazemos é agradecer a Deus por nós podermos servir a Ele. Porque, de fato, é isso que nós entendemos como sendo a verdade. Essas coisas que nós fazemos é porque nós amamos a Deus, né? Nós sentimos alegres em fazer isso, sabemos que esse é o nosso propósito aqui nessa vida. Então nós sabemos que realmente não existiria nada em nós que de alguma forma pudesse satisfazer a Deus. Deus já era completo, perfeito e totalmente satisfeito nele mesmo antes mesmo que nós existíssemos. Então, de fato, esse amor tão grande demonstrado por ele não era um amor hipócrita. E é esse que nós devemos procurar ter um pelos outros. De fato, esse é toda a argumentação de Pedro. Nós vimos aquilo que nós podemos usar para crescermos nesse amor. Né? Aquelas pessoas que fazem coisas boas pelos outros, mas depois de um tempo começa a parar porque percebe que não está tendo retorno. Isso demonstra um tipo de fraqueza nessa virtude. Nosso amor deve ser sem procurar receber algo em troca, sem procurar algum tipo de reconhecimento. Né? Qualquer tipo de amor que nós podemos pensar ser verdadeiro, que não tem essas características bíblicas, não é um amor verdadeiro. Então, irmãos, concluindo, nós podemos ver o quê? A primeira delas é que nos foi dado o Espírito que nos capacita a ter esse amor. Por mais que nós podemos olhar isso como sendo algo muito distante de nós, se nós formos sinceros, aqui fala que o Espírito Santo foi nos dado para esse propósito. Então, essa é uma das coisas que nós deveríamos procurar crescer em nossas vidas. Como também foi falado aqui, a respeito da característica da palavra de Deus como sendo algo eterno. Justamente por ter essa característica que ela é a única coisa pela qual nós podemos crescer. Essa foi a conclusão que Pedro chegou aqui e está demonstrando àqueles irmãos. Se nós queremos crescer com relação, né, às coisas dessa vida, um aparente amor, um tipo de atratividade às pessoas, um magnetismo que esse mundo gosta de pregar, nós podemos olhar as filosofias humanas. De fato, talvez nós obteremos algum tipo de sucesso nessas áreas das nossas vidas. Mas se nós formos realmente querer crescer
para a glória de Deus, para tornarmos mais semelhantes ao seu Filho. O único meio pelo qual nós podemos alcançar isso é através da palavra dele. Essa meditação que eu tinha para hoje, irmãos, espero que possa ter sido de edificação dos irmãos.